Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco e quero partilhar convosco uma meditação acerca de uma expressão que encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler os versículos anteriores. 1 Timóteo 2, em que Paulo começa por dizer, eu vou ler a partir do versículo 1, mas depois, antes de tudo, que se façam duplicações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Está melhor assim? Ok, eu esqueço-me sempre. Penso sempre que toda a gente me ouve, mas também chegarei a uma idade em que as pessoas pensam que eu estou a ouvir e eu não estou. Muito bem. Então vamos continuar. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero focar-me nesta pequena expressão, em preço de redenção por todos. Foi o Senhor Jesus Cristo que se deu a si mesmo em preço de redenção. O tema da redenção é um tema muito vasto e que nós teremos toda a eternidade, aqueles que são do Senhor, aqueles que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, e já iremos ver um pouco sobre a preciosidade do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos da palavrinha preço, qual foi o preço desta redenção? E vamos ter toda a eternidade para meditar, para dar glórias a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E o que é esta redenção? É uma ação da parte de Deus. A ação é de Deus. E cuidado, como o nosso irmão estava a falar agora, de que às vezes há pessoas que pegam na Bíblia e torcem completamente e são capazes de pregar um suposto evangelho centrado no homem. Cuidado com mensagens, até fala da Bíblia, pode citar expressões bíblicas, mas o centro é o homem. Cuidado. O centro da obra da redenção parte de Deus, em que Deus, quando nós ainda éramos inimigos, quando estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor operou esta obra da redenção. E qual é a ação de Deus? É libertar da escravidão do pecado todos aqueles que creem na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E qual é essa obra redentora? É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. E agora, aqueles que creem nesta mensagem da redenção, nestas boas novas, são colocados numa posição de justificados perante Deus. Algo que pareceria impossível. Pareceria impossível porque como é que o homem se pode justificar perante Deus? Como é que o homem pode chegar perante um Deus justo? Deus tinha duas soluções fáceis. Que seriam condenar toda a gente ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3:23, e seria justo. Ou poderia ser um Deus tão amoroso que alguns, novamente, com a Bíblia na mão, querem nos fazer crer que Deus vai salvar todos. Todos vão salvar. E cuidado com isso. Cuidado com isso. Uma pessoa que até tem alguma consideração e só que tem enveredado por uns caminhos assim muito, muito estranhos, estava a dizer qualquer coisa na linha de que todos se vão salvar, no fim, e isso até lhe dava tranquilidade em relação aos filhos dele. É perigoso. Ou seja, isto tem consequências. Nós quando torcemos a palavra de Deus e quando não defendemos o que a palavra de Deus ensina, podemos tornar presa de falsas doutrinas que até nos dão um jeito, até nos podem trazer algum conforto. Mas a mentira pode trazer algum conforto durante algum tempo, mas nunca é a resposta.
Então Deus podia fazer ou condenar todos, e seria justo, ou era amoroso e salvava todos. Mas certamente o inimigo das nossas almas iria tirar-lhe à cara. Então, eles pecaram, tu castigaste-me a mim para sempre, e a eles que pecaram, tu perdoas a todos. Então, o que é que Deus fez nesta obra da redenção? Conseguiu conciliar estas duas facetas, a sua justiça com o seu amor. Como diz aquele cântico 125, eis na cruz, em pleno acordo, o quê? A justiça com o amor. Eis ali como Ele é justo e também é Salvador. Como Deus o mal detesta, como Ele ama o pecador. É de facto isto que acontece. E nós vemos essa verdade em Romanos 3, 23. Nos versículos seguintes a Romanos 3, 23. Romanos 3, 24 continua e diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, lá está esta palavra que vamos ver, redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. Ou seja, Deus continua a ser justo por causa da oferta do Senhor Jesus Cristo. Dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus. Ele assim consegue ser, através da obra redentora da cruz, Ele consegue ser justo e justificador. São duas palavras que têm a mesma origem, mas uma é Ele mantém o seu caráter justo e, por outro lado, consegue justificar todo aquilo que tem fé em Jesus. O que é que vem a seguir à palavra de Jesus neste versículo? O que é que tem? Não estou a pedir o versículo seguinte, pois, normalmente é o que me fazem, pedem o versículo seguinte. Não, a seguir a Jesus, o que é que tem? Ponto final. Um ponto final, exatamente. Já estás a ver o que é que eu quero dizer. Um ponto final. Novamente, algumas pessoas com Bíblia na mão querem fazer alguns crer que aquele que tem fé em Jesus e faz mais isto ou aquilo. Não. Aquele que tem fé em Jesus, ponto final. Claro que sabemos que as boas obras acompanham aquele que crê. Somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são uma consequência natural, não um requisito para sermos justificados. Então, eu quero falar-vos nesta primeira parte, que espero que seja rápida, quero falar-vos de 4 palavras gregas. E às vezes, eu, quando estou aqui convosco, pego uma palavra grega e digo que é isto e que é aquilo. Eu não percebo nada de grego. É mesmo grego para mim. Apenas tenho algumas ferramentas muito básicas que consistem no seguinte. Pego na palavra de Deus, normalmente numa aplicação, ou até em algumas Bíblias que há, e ao lado de cada palavra que temos nas nossas Bíblias, está uma palavrinha, um número. Está um número. Que foi um trabalho que um crente já há muitos anos fez, chamava-se Strong, que fez tipo um dicionário com as palavras no original. E o que eu faço às vezes é, perante uma palavra que quero estudar, que aparece na Bíblia, que pode o significado que está ali, quem traduziu, não ser o mais feliz, por vezes não é, na maior parte das vezes é um trabalho excelente, quase sempre, mas às vezes há uma palavra ou outra que certamente já ouviram dizer que o tradutor traduziu desta maneira, mas aquilo não corresponde exatamente ao sentido original da palavra, e às vezes até pode levar a alguma má interpretação. E o que eu gosto é de pegar na palavra original e ver onde é que ela é usada. E há 4 palavras, há 5, mas eu vou só falar de 4 palavras relacionadas com remir, comprar, resgatar, redenção, resgate. E as palavras, vou dizer em grego, e atenção, eu volto a dizer, eu não sei voz passiva, aoristo, aqueles termos do grego, não percebo absolutamente nada.
Um irmão nosso, o irmão Vítor Passo, esse entendia bastante do grego e entende bastante do grego. Eu não admito, percebo muito pouco. Só sei fazer este estudozinho assim, depois ir procurar, e enriquece bastante e traz bastante consolação este estudo. A primeira palavra que eu gostava de ver convosco é a palavra agorazo. Agorazo não vos diz nada, provavelmente. A palavra ágora, não é agora, ágora, com acento no A, era aquela praça grega antiga, que eram as nossas praças, onde se fazia o mercado, onde se fazia as feiras. Essa é a ideia da palavra ágora. E agorazo é o que se faz na praça. O que é que se faz na praça? Comércio. E a palavra agorazo é o ato de comprar. E esta palavra aparece, por exemplo, em 1 Coríntios 6,20. 1 Coríntios 6,20 diz o apóstolo Paulo: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E no capítulo seguinte, 7,23, diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Qual é que é a ideia desta palavra agorazo? É um escravo que é comprado por alguém e agora passa a ser propriedade de outro. Ou seja, nós antes estávamos debaixo da escravidão do pecado. Agora temos outro Senhor que nos comprou, que nos resgatou. E por isso é que ele diz: glorificai, pois, agora este novo dono que vocês têm. E não vos façais servos de outros. Ou seja, é completamente ridículo alguém ter sido comprado por outro e agora estar a querer defender os direitos, os interesses de outro. É quase como um jogador de futebol que muda de clube e quando joga contra o clube anterior começa a jogar por eles. Às vezes até marca autogol, quando acontece uma coisa dessas, as pessoas ficam todas escandalizadas e pensam que há ali esquema ou o que quer que seja. Não faz sentido nenhum. Agora a minha equipa, neste caso o meu dono, aquilo a quem eu pertenço é outro. E devo agora agir em conformidade com isso. É a mesma palavra, esta palavra agorazo, aparece também em Apocalipse, quando diz que 5:9. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E mais à frente, no 14:4, eu estou a ler um bocadinho rápido, 14:4, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, é suposto nós agora termos consciência de quem nos comprou, para quem fomos comprados, que é o nosso dono. Mas sabe uma coisa? Em 2 de Pedro 2:1, Pedro fala-nos de alguns e diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Lá está. Parecia que o nosso irmão não estava a dizer nada que tivesse a ver com a mensagem de hoje, mas tem tudo, está tudo relacionado, não é? Este aqui é encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Já viram? Já viram que há alguém chegar ao ponto em que nega aquele que o resgatou? É quase como um escravo que é comprado por alguém e depois nega-o, foge dele. Agora foi o Onésimo, por exemplo. O Onésimo fugiu. Não estava a ser um bom servo. Mas vamos passar para outra palavra que é parecida com esta. A palavra que vimos agora era agorazo. Eu não vou fazer perguntas no fim, não vou ter de responder nenhum teste sobre estas palavras difíceis. Também estejam descansados. É o exagorazo. Exagorazo, ou seja, tem um E e um X antes. E o que é que significa o prefixo ex? Agora, na nossa linguagem corrente, o ex, antes de uma palavra, é algo que já não é. A palavra que nos vem à mente, ex-marido, ex-mulher,
agora não estou a lembrar de nada, mas palavras começadas por ex, normalmente é ex-cliente, ex-inquilino, qualquer coisa que dê a entender que é algo que é passado. Mas no grego não é bem essa a ideia. A ideia é para fora de, algo que sai fora. E qual é? E de certa forma, a língua portuguesa é que depois evoluiu e agora chegamos ao significado de algo que já não é. O sentido original era para fora de. E qual é a ideia então aqui? Se o agorazo era comprar um escravo, o exagorazo é comprar um escravo e estás livre. Que é algo extraordinário, não é? E a palavra de Deus fala-nos disso. Usa esta expressão, por exemplo, em Gálatas 3,13 e em Gálatas 4,5. Lemos assim: porque Cristo se fez maldição por nós. Já conseguiste? Cristo nos resgatou, esta palavra, o exagorazo, da maldição da lei. Ou seja, não só nos comprou, mas comprou-nos e agora já não estamos livres. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no capítulo seguinte, 4,5, podemos ler no 4,4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É um conceito mais forte do que o meramente agorazo. Mas Paulo sente necessidade de usar palavras diferentes. Nós vemos remir, resgatar, e para nós confiamos no que está lá escrito, e não está mal, atenção. Remir, ou resgatar, ou redimir, não são palavras assim tão diferentes umas das outras, quanto isso. Mas no original têm sentidos ligeiramente diferentes. Depois há uma outra palavra: agorazo, exagorazo e litro. Litro, qual é o significado? É o resgate. É o valor que se dá em resgate. Ou seja, a ênfase desta palavra litro, a ideia é o que se paga para resgatar alguém. E Paulo usa, por exemplo, Lucas usa, em Lucas 24, 21, quando aqueles dois amigos a caminho de Emaús diziam: esperávamos nós que fosse este que remisse a Israel. É esta a palavra que eles usam. E Paulo também usa naquela passagem de Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Lá está esta palavra litro, para nos remir do presente, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a palavra que ele usa, o resgate. E também Pedro fala-nos, em 1 Pedro 1,18, fala-nos de: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. É esta palavra também, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mas sabe uma coisa? Já vamos falar um bocadinho sobre o preço. Estou a falar agora da palavra redenção, a seguir vou falar de preço. Sabe que quando Paulo chega àquela passagem que lemos no início de 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, ele chega ali e já tinha usado várias palavras para redenção, tinha usado o agorazo, o exagorazo, o litro, também já tinha usado uma outra palavra que não vamos ver agora por uma questão de tempo, o apolitrosis, que é outra palavra ainda que ele utilizou. Ele sente necessidade de usar outra. Eu até costumo dizer o seguinte: Paulo, às vezes ao falar destas coisas, Paulo vibrava com isto. Paulo não era como alguns, se calhar estamos a falar das coisas de Deus e falamos com,
somos capazes às vezes de falar com tanto prazer como se estivéssemos a arrancar um dente. Não devia ser, devíamos vibrar com isto, mais do que com o gol do Éder há 10 anos. Devíamos vibrar mais com isto, devia ser uma coisa mesmo, isto é extraordinário. E Paulo chega aqui, a 1 Timóteo 2,6, e diz, eu estou sem palavras. E como Paulo estava sem palavras, inventou uma palavra nova. Ele mesmo inventou uma palavra nova. Que é antilitron. Ou seja, havia aquela palavra litron e ele inventou a palavra antilitron. Porquê é que eu digo inventou? Porque ela não aparece em mais lado nenhum na Bíblia e não aparece em mais lado nenhum nos escritos gregos clássicos. Não aparece. Eu perguntei a um amigo, um amigo que tem aqui no telemóvel, esta palavra aparece em mais algum lado. Ele disse-me que não, eu vou confiar. Não podemos confiar em tudo o que este meu amigo que tem aqui no telemóvel diz, não é? Mas também não é totalmente certo. Mas, de facto, não aparece em mais lado nenhum na Bíblia e não aparece em mais lado nenhum nos escritos gregos clássicos. E esta palavra anti, novamente, na nossa mentalidade, o prefixo anti significa contrário a, não é? Nós estamos habituados a isso. Mas no grego antigo não era exatamente a mesma coisa. Porque lá está, a língua tem evoluído ao longo dos tempos. Se há 150 anos ouvissem dizer que alguém bebeu cola, nós pensávamos, olha, a pessoa morreu. Bebeu meio litro de cola. Nós pensávamos, a pessoa morreu. Hoje em dia, bebeu meio litro de cola, assim, não lhe fez bem à saúde, mas não morre daquilo. Porque lá está. Hoje cola é uma bebida, pode ser uma bebida. Claro que continuamos a dizer cola. A cola significa algo que serve para unir objetos. Mas cola também significa, por causa da Coca-Cola, significa uma bebida gaseificada, lá com aquelas coisas todas que nos não fazem assim muito bem. A língua evoluiu. E o prefixo anti significava, nas palavras que nós vemos no original grego, significa algo que está no lugar de. E uma palavra que vocês vão perceber perfeitamente é a palavra anticristo. A palavra anticristo não só é alguém que está contrário a Cristo, mas também é alguém que quer estar no lugar de Cristo. Quer ficar em lugar de. Então esta palavra é uma palavra nova que Paulo usa, que significa, ou seja, é em lugar do resgate. Ou seja, enquanto que para resgatar alguém pode-se pagar algo muito caro. Eu vou dar-vos um exemplo simples, de alguém que é raptado e que pedem uma grande soma para libertar aquela pessoa. Acontece isso. Hoje em dia até acontece, os piratas informáticos não sequestram ninguém, mas sequestram os servidores ou o que for de uma determinada empresa e elas depois têm de pagar grandes somas de dinheiro para que aqueles piratas informáticos desbloqueiem a coisa. Acontece isso. Ou seja, isto é dar alguma coisa em resgate de. Mas aqui a palavra antilitron significa que para pagar o preço da nossa redenção não foi dinheiro, não foi prata ou ouro, não foi pedras preciosas, não foi nada material. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta palavra antilitron significa que foi o Senhor que foi dado como resgate de cada um de nós. E há algumas histórias emocionantes, algumas mais ficcionadas, algumas talvez um pouco romanceadas e chegam até nós, possivelmente um pouco, não é adulteradas, mas um pouco romanceadas até para transmitir uma ideia melhor da pessoa. Eu vou contar-vos 3 histórias rápidas. Uma delas deu um filme que ganhou muitos Oscars, que era o Resgate do Soldado Ryan, em que passava-se nos dias seguintes ao desembarque na Normandia, no dia D, das tropas aliadas que entraram pela França adentro para libertar a Europa do jugo nazi. Então havia um soldado chamado Ryan. E o que é que o soldado Ryan tinha de especial? Não tinha nada de especial. Só tinha de especial é que era o último filho vivo da sua mãe. Todos os outros já tinham morrido na guerra.
ou não. E nos Estados Unidos havia esta regra: se uma mulher ficasse sem os seus filhos devido à guerra e tivesse algum deles na guerra, era dever do exército americano ir resgatar aquela pessoa. Então é a história de 6 homens que entram pelas linhas inimigas adentro, sob perigo de morte, para resgatar aquele rapaz. E há uma cena fantástica no fim em que um dos que foi salvar este Ryan, conseguem, tem sucesso na sua missão, a muito custo, e diz: faz por merecer isto, vive de maneira que mereças isto. E cada um de nós deve pensar: será que eu vivo de maneira a merecer? Atenção, não faço isto para merecer a redenção, não é? Mas devo viver de uma forma digna, merecedora do grande benefício que Deus nos deu. Isto é uma história em que 6 pessoas se sacrificam por uma. Há uma que também se passou no tempo da Segunda Guerra Mundial, que foi do Maximiliano Kolbe, que era um sacerdote católico que ofereceu-se para morrer no lugar de alguém. Várias pessoas foram condenadas à morte e eram condenadas a ficar num buraco até morrer, sem alimentação, sem nada. Eles eram muito cruéis. Nos campos de concentração, acho que não estou a dar nenhuma novidade, a crueldade era grande. E então condenaram aquelas pessoas à morte. E o Deus começou a lamentar-se por causa dos seus filhos e da sua mulher e tal. E este sacerdote católico não tinha família e tinha um sentido de sacrifício acima da média, ofereceu-se: não, eu vou no lugar daquele. E morreu no lugar daquele. Ainda há bocado eram 6 para salvar um, não é? Agora é 1 por 1. Há uma história mais recente, do tempo da Segunda Guerra no Iraque, há 20 anos, fez agora 20 anos. Michael Mansour estava lá num cenário de combate, lá no Iraque. Os rebeldes, os dali, isto agora também é discutível dizer quem é que estava mal, não é? Mas o que interessa é a história. O soldado americano, este Michael Mansour, estava num certo sítio, dentro de uma divisão, e atiram uma granada, bate-lhe no peito e cai no chão. E este Michael Mansour estava, imagina esta divisão, ele estava mais ou menos ali como o nosso irmão Francisco, estava mais ou menos ali à beira da porta, e a porta estava aberta e era só ele fugir. Só que ali junto com ele estavam 2 amigos. E ele tinha uma opção: ou fugia e salvava a vida, ou fazia algo para salvar a vida dos outros. Então o que ele fez, eu não sei se ele era crente ou não, se conhecia estas palavras, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo que diz: ninguém tem maior número do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E foi o que ele fez. Atirou-se por cima da granada, explodiu, o seu corpo absorveu o impacto da explosão e os seus colegas sobreviveram com alguns ferimentos. Foi homenageado justamente na altura pelo George Bush. E é uma história que também nos emociona, não é? Como é que podemos ficar indiferentes perante estas histórias, não é? Aqui foi um que se sacrificou para salvar 2, mas aquilo que nós estamos a falar é muito mais do que isso. É o Senhor Jesus Cristo que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E esta ideia, apesar da palavra que Paulo usa não ser essa, nós vamos ainda há bocadinho, Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, nós é que estávamos condenados e Ele foi no nosso lugar. Extraordinário. E foi realmente um preço muito, muito elevado. Ainda há bocadinho falei-vos de alguém que pode exigir um grande resgate. Quero falar agora da palavra do preço, rapidamente, do preço. Aquela palavra de preço, nós falámos um bocadinho que pode ser pago um grande preço para resgatar alguém. E há de facto resgates que foram pagos, resgates astronómicos. Às vezes nós ouvimos falar de resgate do BPN, da TAP ou
disto ou daquilo, e também é dinheiro para resgatar, porque senão estão condenados. Mas há duas personalidades. O rei Ricardo de Inglaterra, chamado Coração de Leão, foi sequestrado por inimigos e exigiram um pagamento, um resgate, na ordem à moeda de hoje, dos milhares de milhões de euros. Milhares de milhões de euros. Mais ainda foi pago, isto já entra um pouquinho mais naquilo que estamos a falar, há cerca de 200 anos o Império Britânico decidiu algo fantástico. Foi abolir a escravatura em todo o Império. Todo o Império ia pelo menos da Índia talvez até a América. Até diziam que o sol nunca se põe sobre o Império Britânico, porque há sempre algum sítio onde é dia no Império Britânico, era um império mesmo muito grande, e eles decidiram: vamos abolir a escravatura. Só que para abolir a escravatura não é só dizer agora os escravos são todos livres, está feito, está resolvido o problema. É assim, seria justo, não é? Mas quem não iria achar muita piada a isso eram na altura, proprietários dos escravos. Então, pagaram um resgate muito grande, na ordem dos 20 mil milhões de euros à moeda de hoje. 20 mil milhões de euros. Para comprar a liberdade de todos aqueles escravos. Não sei quantos seriam, mas seriam certamente muitos. E se pensarmos um bocadinho, é pouco. É pouco. Porque vamos ver isso. Quanto é que vale? Agora vamos pensar um bocadinho mais. Quanto é que vale uma vida humana? O Senhor deu-se em preço de redenção por todos. Quanto é que vale uma vida humana? Para alguns, vale o dinheiro que a pessoa tiver na carteira. Não é? Se a pessoa tiver 10 euros na carteira, vale aquilo. Vale a pena tirar a vida daquela pessoa. Vocês lembram-se, acho que todos se lembram, do Militão, no Brasil, aquele que está preso, ainda há pouco tempo apareceu na televisão, acho que quer ser libertado, matou amigos dele, enterraram-nos vivos, e os capangas dele receberam. Eu lembro que na altura fiquei escandalizado: como é que alguém se vende e põe termo à vida de alguém por tão pouco dinheiro? Eu não estou a dizer que por muito dinheiro vale a pena, mas para além da crueldade do que aqueles homens fizeram, é revoltante ver por quão pouco as pessoas se dispõem a pôr termo à vida de alguém. Mas a vida de alguém, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse de que vale ao homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma. E no Salmo 49 diz que dará o homem em resgate a sua alma. Os seus recursos esgotariam antes. Portanto, acho que não estou a dizer de imaginar e dizer que o homem, uma vida só, vale mais do que o mundo inteiro. Eu tive curiosidade, eu não consigo calcular, mas perguntei a alguém que me mandou assim um valor, novamente o meu amigo que tenho aqui no meu telemóvel, acho que sabe o que é que eu estou a dizer. Não há problema nenhum em usarmos até um certo ponto, não é dependermos da inteligência artificial para não pensarmos. Mas perguntei, estive ali a conversar um bocadinho com ele, perguntei: quanto é que vale tudo o que existe no mundo? Estou a falar de bens materiais. E ele falou de estimativas que já se fizeram e tal. 500 bilhões de euros. O que é isto, 500 bilhões? 1 bilhão é 1 seguido de 12 zeros. Ou seja, isto é um 5 seguido de 14 zeros. Uma coisa... Nem o Elon Musk tem tanto dinheiro. Anda lá perto. Ele tem agora 1 bilhão. Chegou recentemente a 1 bilhão de euros. Mas a riqueza mundial é aproximadamente 500 vezes o dinheiro que ele tem. Também é um bocado estranho ver que uma só pessoa tem tanto dinheiro. Mas isso, se calhar, é mais pobre do que qualquer um de nós. Nós temos a maior riqueza. Ele também pode ter, atenção, também pode ter. Basta crer nesta obra da redenção. Então podemos dizer, acho que aceitarão,
que uma só pessoa vale mais do que 500 bilhões de euros. A alma de uma pessoa. Quantas pessoas é que já viveram em toda a história da humanidade? Também não sei. Não há registros de toda a gente. Mas também estimativas dirão que também é curioso. Uma em cada 12 pessoas que já passaram pela Terra estão vivas hoje. Também é engraçado, não é? Uma em cada 12. Uma em cada 12 pessoas que já passaram aqui pelo planeta Terra estão vivas hoje. Ou seja, o número de pessoas que já terão passado por esta Terra será à volta de 100 mil milhões. E agora o que é que faço com estes dois valores? Aqueles que estão melhores na matemática, o que é que faço ao valor de uma alma e ao número de pessoas que há? O que é que eu faço a estes dois valores? Ajudem-me. Faço uma multiplicação. Muito bem, uma multiplicação. Multiplica estes dois valores. Já estão a ver que vai dar uma coisa que nós nem conseguimos. Se eu fosse aqui a escrever, ainda demorava um bocado. É um 5 seguido de 25 zeros. Um número. Esse é feitas as contas por baixo do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Às vezes fala-se do ouro, fala-se de certos diamantes. Há umas substâncias muito estranhas criadas de forma artificial, como a antimatéria ou o Califórnio 252, que tem um valor absurdo. Mas nada se compara ao precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque é capaz de remir todas as almas que já viveram, ou que vão viver, que não sabemos também quanto, até que vem pela frente. Só para ter uma ideia de quanto... O que é isso de 5 seguido de 25 zeros? Se eu tivesse moedas de 1 euro suficientes e cobrisse a terra toda, cobria a terra a 100 km de altura, por seu sangue do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, há quem zombe, há quem goze com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Alguns lembrar-se-ão do famoso Jesus Cristo Superstar, para gozar com a morte do Senhor Jesus Cristo. Ultimamente não se tem visto tanto, mas às vezes há pessoas que gozam com isso. Escarnecem da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Algo tão valioso. E também eu, quando opto por pecar, quando sei que fui resgatado e tenho agora um novo nome, também estou a zombar da obra do Senhor Jesus Cristo. Por fim, por todos. Deu-se em preço a redenção por todos. Duas coisas para todos. Ninguém é tão bom que não precise de ser resgatado. Ninguém pode olhar para a obra dentro do Senhor Jesus Cristo e dizer: não, deixa-me estar, que eu estou bem. Eu não preciso disso. Isso é tudo muito interessante, eu estou bem como estou. Ninguém. Nem o mais distinto dos religiosos, das pessoas que procuravam agradar a Deus, à sua maneira, são capazes de dizer: não, eu, pelos meus próprios méritos, chego lá. E sabem quem é que estava a tentar dessa maneira? Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não. Saulo de Tarso. Mesmo Saulo de Tarso, o mais distinto dos fariseus, precisava. E sabem, também enquadrado no todos, ninguém está tão longe, ninguém está tão fora, que o braço salvador de Deus não nos chega. Sabem quem é que poderia estar tão fora, que nem Deus lhe podia fazer alguma coisa? É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que é que dizia? Que eu sou o principal dos pecadores. Não há ninguém que tenha feito pior do que eu. Porque eu persegui a igreja. Eu andava a perseguir o próprio Cristo. Portanto, ele quando via alguém, nunca pensava: não, esta pessoa nem vale a pena perder tempo com esta pessoa. Ela está tão envolvida no pecado, tão fora, que nem Deus a pode salvar. Isto também é uma lição para nós, de não pensarmos que somos... Devemos pensar o seguinte: se Deus me pode salvar a mim, pode salvar a qualquer um.
Era este o espírito de Paulo. É mesmo, e termino com isto. Paulo, a dada altura, houve um tumulto numa cidade em Éfeso. E muita gente se juntou lá num sítio e queriam fazer contas com Paulo. Paulo estava a pôr em causa lá os negócios deles, da idolatria, porque eles tinham lá em Éfeso, tinham a Diana, a deusa, a falsa deusa Diana. E Paulo, com o Evangelho da graça de Deus, que levou até aquela cidade, estava a dar cabo do negócio àquela gente. Então juntaram-se, e Paulo, quando soube daquilo, olha, se fosse o Paulo Daniel, vinha-se a andar rapidamente, vamos para outra cidade, evangelizar, noutra cidade e tal. O que é que ele queria fazer? Ele queria ir lá. Porque onde eu vejo gente que me quer fazer mal, me quer matar, Paulo via pessoas que precisavam de ouvir o Evangelho. Ele pensou, tanta gente, é mesmo isto, não é tarde nem é cedo, vou evangelizar esta gente porque eles precisam, mais do que ninguém eles precisam do Evangelho. Claro que depois nós percebemos que os amigos dele disseram, olha Paulo, não te metas disso, isto vai correr mal, é melhor viveres para evangelizar outro dia, porque se ficares aqui isto vai correr muito mal. Fiquemos com estes pensamentos de preço de redenção por todos. E quando pensarmos, quando cantarmos sobre o precioso sangue de Cristo, lembramos também um bocadinho destas comparações, um bocado tontas, talvez, podem achar, não faz assim muito jeito, podia até ter pedido ao Alexandre para fazer aqui as contas na calculadora, mas acho que confiaram. Realmente o sangue do Senhor Jesus Cristo é precioso e é poderoso, não só para salvar a todos, mas também para nos levar a uma novidade de vida, que só nós é que podemos impedir desse poder do sangue de Cristo operar nas nossas vidas. E quantas vezes, infelizmente, optamos por deixar lá o sangue de Cristo sossegado, que eu quero é dar lugar ao meu anterior Senhor. Eu agora fui comprado por um novo dono e devo glorificar depois esse Senhor. O Senhor nos abençoe. Um bom resto de domingo para todos.